Bom dia. Daremos início à sessão da manhã da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 23 de junho de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusiléia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Neste período da manhã não está prevista a sustentação oral. A previsão é que nós julguemos os itens 77 a 131, mas nós vamos começar retomando o item 76, que ficou em vista de mesa, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, cuja embargante é American Airlines. E eu passo, então, a palavra ao Dr. Marco Antônio. Por favor, doutor. Muito obrigado, doutor. Então, como já relatado ontem, né, esse processo aqui ele se refere à multa por atraso na prestação de informação sobre dados de embarque. Esse processo ele já foi e voltou aqui pelo CARF, já percorreu as instâncias do CARF, né, e a Câmara Superior, e foi retornado em razão de mudança de entendimento dentro do processo em relação à questão da denúncia espontânea. Chegado aqui nessa turma, ele foi relatado pelo conselheiro Winderley, né, e diante do julgamento, nessa época, né, foi interpostos embargos de declaração pela recorrente por conta de dois vícios suscitados, né, contradição e omissão. A contradição aí seria, já não foi nem contradição aqui, foi, deixa eu só, obscuridade, porque no relatório do julgamento, o doutor Winderley colocou que a DRJ teria dado parcial provimento à impugnação da recorrente, mas, na verdade, não era isso que tinha ocorrido. E também omissão por conta de um ponto lá no recurso voluntário não apreciado, que seria a questão lá da retroatividade benigna. A questão aqui se trata de dados de embarque, né? Então, apenas essa turma já tem um entendimento formado a respeito disso, mas como está tendo aqui uma mudança de composição aí para a doutora Jusiléia, né, e agora tem a nossa suplente, a doutora Sabrina, a questão aqui envolve o prazo de 2 dias que foi conferido inicialmente para prestar essa informação, né, pelos transportadores. Isso depois, em 2010, foi elastecido para 7, né, por meio de uma instrução normativa, eu tenho até aqui o número dela anotado, eu acho que é 1096 de 2010, 1096, isso. Então, a questão se refere a ou não retroatividade em relação a essa ampliação de prazo. A primeira questão lá da obscuridade, eu já disse que isso não trazia qualquer tipo de prejuízo ao entendimento do julgado, né? No entanto, eu ajustei aqui o acórdão para que ele espelhasse eu. Em relação à questão da retroatividade, eu fiz um estudo, né, nesse período em que eu pedi a vista em mesa e cheguei à conclusão que eu devo mudar de opinião, né, de entendimento. Eu considero isso aqui como retroatividade, sim. Havia um prazo inicial que foi descumprido de 2 dias, né? Teve infração na ocasião, mas a contribuinte recorreu, impugnou, instaurou litígio, né? Depois veio uma norma dizendo não se trata mais de infração após 2 dias, apenas após 7 dias. Então, isso para mim aqui está caracterizado como o caso aí de retroatividade. Eu estou colocando aqui, eu retirei, lógico, eu ajustei meu voto para considerar esse meu novo entendimento. Esclareci aqui que eu estou mudando de entendimento a partir desse julgado. Retirei a citação inicial da doutora Lisiane aqui, né, e dessa mesma turma, lá de 2016 ou 2017, eu não estou mais lembrado aqui a data, tá? Já que não é mais entendimento dela acerca desse assunto.
citei aqui alguns julgados da Câmara Superior, de outras turmas, por ano, né, 2019, 2020 e 2021. Fiz uma pesquisa, né, nós conselheiros temos acesso aí a lápis de decisões da RFB sobre este assunto, e a Receita vem entendendo dessa forma. Então, na minha opinião, isso aqui para mim é retroatividade. Ontem o doutor Salvador deu os exemplos aí sobre prazo de entrega de declaração de imposto de renda. Eu disse que não se tratava disso, porque na verdade aqui temos que analisar a quantidade de prazo, e não um prazo certo. Ele mudou para a velocidade lá de uma via, 60 km por hora para 80. Tomando esse exemplo aí, por exemplo, de 60 para 80, eu entendo também que haveria, se fôssemos aplicar isso ao campo do direito tributário, é só um exemplo, um absurdo, até podemos até colocar aí 200 km por hora, se a via, lógico, não colocar lá um quebra-mola na via, né, se fosse possível isso. Então, seria também, na minha opinião, retroatividade benigna. Então, senhora presidente, eu vou mudar aqui, eu vou reler aqui a minha conclusão, que na verdade não mudou, mas eu ajustei para esse meu entendimento atual, né? Então, diante do exposto, eu voto por acolher os embargos de declaração para sanar os erros e vícios apontados com efeitos infringentes em relação à omissão suscitada, para aplicar a retroatividade benigna nos termos do artigo 37, né, da Instituição Normativa 1096, de 2010, e com isso cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo de até 7 dias contados da realização do embarque. Essa é a minha conclusão, senhora presidente. Eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. É realmente uma questão intrincada, nós já fomos no sentido e voltamos, né? O meu entendimento ainda continua o último, né? No sentido de que a lei prevê que deve ser observado o prazo previsto na legislação infralegal, e desobedecido esse prazo, há uma infração, né? Se efetivamente o prazo mudou depois, é porque a forma de fiscalização mudou, a tecnologia mudou, e permite que num prazo menor a Receita processe. Se fosse comparar com o limite de velocidade, eu diria que a situação que o limite é 70, porque a via está muito ruim, depois ela é asfaltada, passa a ser 90, não deve ser retroativo do meu ponto de vista, porque as condições mudaram, e a regra é cumprir o prazo definido em legislação infralegal, né? Não é afastar a penalidade, mas sim informar a tempo da Receita, fiscalizar, processar, mas é um ponto difícil, né? A própria DRJ, dependendo da DRJ, a do Rio de Janeiro mantém, né? Tem outras que afastam, então é um ponto que realmente precisa ser discutido e ser amadurecido, e é bem importante a gente ter aqui, né, diferentes perspectivas para pensar e repensar essa questão. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu queria... Sim, por favor, Eli. Nesse caso específico, eu concordo plenamente com a doutora Lisiane, mas nesse caso específico, o doutor Marco disse que a infração foi cometida quando o prazo era 2 dias. Aí ele entrou com a impugnação. Depois que ele entrou com a impugnação, o prazo foi modificado. Então, nesse caso, eu entendo que ele entrou com o recurso enquanto o prazo era de 2 dias, né? O prazo foi modificado depois que ele entrou com o recurso. Eu acho que essa é uma particularidade para ser vista, só nesse caso particular. Ok, obrigada, doutora Ari. Mais algum comentário? Não, acho que tudo já foi dito. Eu só queria parabenizar aí a coragem do Marco, mas eu divirjo dele. Eu acho que a legislação aplicável para o fato é aquela que estava em vigor no momento da conduta ilícita, né, ou conduta faltosa, como aqui estamos falando de multa, né, por uma sanção de ato ilícito. Então, como a infração é por deixar de entregar informação no prazo, é o prazo que está em vigor naquele momento, né? A infração é deixar artigo 107, inciso 6º, a linha E, deixar de entregar informação no prazo. A Receita Federal vai estimar o prazo, às vezes é antes da atracação, depois da atracação, 2 dias, 3 dias, 7 dias, mas na época do fato, da falta da entrega da declaração ou da entrega em atraso naquele momento, é o prazo que está em vigor naquele momento.
se for considerar o que muda depois, fica complicado de controlar até, né? É verdade, tem até a possibilidade de mudança, né? Com a tecnologia, a tendência a mudar mesmo. Sim, doutor Marco Antônio. É justamente sobre essa questão aí de fazer analogia, que eu não gosto muito, né? Muita gente gosta de fazer analogia com futebol, né? Pô, a gente está tratando aqui de direito tributário, aduaneiro, a gente faz analogia, não dá certo. É a questão lá, por exemplo, da via, que eu frisei aqui, se colocar um quebra-mola, não dá para, lógico, aumentar essa velocidade. Uma pessoa lá que passa para 70, 80 por hora, 200, vai cometer, lógico, uma infração e pode arriscar até a própria vida. Mas, nesse caso. E a questão aí eu concordo com o doutor Salvador, de que a legislação é aquela do momento, 2 dias. Só que no caso aqui, isso se enquadra lá na retroatividade benigna, por quê? Porque não está definitivamente julgado, né? Então, a partir do momento que não está definitivamente julgado, ele questionou isso, está em litígio, é lógico que se vê uma norma posterior e diz, olha, não é mais aquele prazo da infração, a infração agora é a partir dos 7. Então, nesse caso aí, seria, sim, aplicado. Não, eu estou com o entendimento totalmente equivocado aqui de retroatividade benigna, e eu fiz questão de colocar também, né, o posicionamento aqui do CARF, tanto da Câmara quanto de outras turmas em relação a esse assunto, porque isso aí, pelo que eu ando vendo, a posição majoritária é de que é aplicado. No entanto, é lógico, eu respeito o entendimento da turma, eu também estava entendendo dessa forma, né, mas eu estou aqui mudando justamente para me adequar a esse posicionamento e por também não ver, assim como eu devo mantê-lo, né, já pensando da forma como eu penso agora. Então é isso, eu não vou mais falar nada, vou deixar vocês em paz e sossegados. Obrigado, depois falar. Essa questão que o Marco disse é isso mesmo. O artigo 106, quando fala de retroatividade, aplica inclusive para casos não definitivamente julgados. Se a alteração aqui fosse a quantidade de pena, reduziu a pena de R$5.000 por informação para 2.500, eu concordo que teria retroatividade. Mas como é o prazo, eu acho que não tem retroatividade não. Para mim, eu não consegui ainda me convencer de que a mudança do prazo para entrega altera o tipo, né, altera a conduta infracional. Então, ou a consequência da conduta, né, que seria a dosagem da pena no caso de redução de 5.000 para 2.500, por exemplo. Ok. Eu concordo com você, doutor Salvador, mas vamos ver como que a turma agora está pensando. Podemos votar? Então, doutor Marco Antônio, você pode só resumir a sua conclusão? Vou resumir. A minha conclusão aqui voto por acolher os embargos de declaração para sanar os erros e vícios apontados, com efeitos infringentes em relação à omissão suscitada, para aplicar retroatividade benigna nos termos do artigo 37 da INRFB 1096/2010, e com isso cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo de até 7 dias contados da realização do embarque. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Doutora Ari? Eu fiz, só para justificar meu voto, eu fiz a observação que, apesar dele, ele entregou a impugnação no intervalo da mudança da regra, mas a regra original dizia no prazo, ponto. Então, era no prazo. E nos subitens lá tem um monte de prazos na área aduaneira. Um deles estava escrito 2 dias, depois alteraram para 7 dias. Ou seja, ele descumpriu o prazo. Então, eu concordo com o doutor Salvador e com a doutora Elisiane que, como o caput da regra dizia no prazo, então o prazo ser alterado ou não, apesar dele ter entregue no intervalo da modificação, eu entendo que não se aplica a retroatividade, então eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Como é que é? Para não acolher os embargos? Como é que fica aqui? Não sei nem como fica. É para acolher os embargos para sanar a omissão sem efeitos infringentes. Isso. Obrigada, doutora Ari. Doutor Salvador? Acompanha a divergência. Doutora Semiramis? Acompanha o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a divergência, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha o relator. Muito obrigada. Doutora Jusileia?
acompanho a divergência, porque eu entendo também que não se aplica, não se encaixa a hipótese do 106 do CTN. Muito obrigada. Eu também acompanho a divergência. Então, por maioria de votos, a decisão foi por acolher os embargos sem efeitos infringentes. Doutor Salvador, o senhor poderia fazer esse voto? Faço. Já está com Qual dúvida. que é o outro que eu tô mesmo? Eu nem lembro mais. O da Semiramis, né? Tá bom. O da Semira, eu não lembro o item também. Tá bom, não tem problema. Tá bom, obrigada. Então, com isso, encerramos o julgamento do item 76, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e passamos efetivamente a pauta de hoje, com o item 77, de relatoria do Dr. Adi Vendramini, cuja recorrente é Carolina Soil do Brasil Limitada. Doutor Adi, quando o senhor estiver pronto, a palavra é sua, por favor. Vocês me confirmem, por favor. Ontem eu pus tudo na pasta, não está aparecendo nenhum. Vocês não tá aí na pasta, não? Deixa eu olhar, eu tô abrindo Eu aí. pus tudo ontem, sumiu. Não tá? Da Carolina aí, não. Nossa, eu pus todos. Eu vou pôr, então. Será que Nossa, você não pôs no ano errado? Eu já fiz isso. será? Pôs no mês errado, Mari? Não Mas sei aí é dizer. melhor pôr de novo. Tá em Eu vou junho pôr aí. de novo. Puxa vida, eu posso ter colocado em lugar errado mesmo. Deixa eu olhar se não tá aqui em 2020. Presidente, o processo que saiu em vista de mesa e terminou o julgamento em outra sessão, a gente desloca ele para outra sessão? Sim, por favor. Caramba. Desculpa, gente. Eu tinha certeza que tinha posto. Então, deixa eu pôr aqui. Nossa senhora. Vai demorar um pouquinho aí, né? Não tem problema, não. Às vezes ele fica pondo e também não põe. Nossa, eu pensei que tinha posto todos eles. Ixi. Carolina apareceu. Ah, não, só tá o processo por enquanto. É que apareceu a pasta, né? Que eu tô colocando a pasta. Ele tá lento, porque muita gente usa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Bom, vou fazer o seguinte, para ficar mais rápido. Eu vou passar só o voto e vou pedir para vocês olharem, pelo menos nesse caso, o processo não é processo, ele é comprido, cheio de imagem. Tá bom. É que eu acho que o PDF já tá aqui, mas tudo bem. Tá aí? Eu vi o PDF. Aí dentro? Para mim não aparece. Tá só aí, tá, não tem conteúdo. Não, não, eu abri errado, desculpa. Eu vou pôr o voto, Foi o voto. depois eu ponho nos outros o processo. Que Põe o voto que é mais rapidinho. Pronto. Pelo menos o voto. Desculpa, eu coloquei em algum lugar, deve estar numa outra pasta. Mas tá aí. O pior é que a sequência é toda minha, né? Vou ter que colocar os votos. Esse aqui... Você quer deixar copiando já, enquanto você lê? Esse aqui é do 77 até 85. O meu não abriu, tá abrindo ainda. Não abriu? Tá no processo. O voto da Carolina abriu aqui no meu computador. Eu só mandei o voto mesmo. Então esse abriu. Abriu para mim também. Eu não pus o processo porque ele é muito comprido. Muito comprido não. Tem muita imagem e vai demorar para copiar. Isso abrir PDF pela pasta T aí é inviável, não abre. É horrível. Vê todo mundo se abriu aí, por favor. Aqui sim. O processo é da Carolina do Sul, é? É esse aí? É da Carolina do Sul, é isso.
A Carolina Soio, né? Carolina Soio. Desculpa aí, pessoal. Carolina do Sul foi legal, mano. Ai, meu Deus. Eu já estou com voto aberto aqui, Ari. Eu também, Ari. Eu já pus o próximo, depois eu vou tentar pôr os outros. Bom, então tá bom. Posso começar, presidente? Tá todo mundo... Bom, eu vou resumir. Eu acho que eu coloquei muita imagem nesse voto. Ontem eu fui dar uma olhada, mas se tirasse ia ficar muito buraco, eu deixei. Isso aqui... Bom, isso aqui foi um pedido de... Um pedido de ressarcimento. Esse é um caso interessante. Ele fez um pedido de ressarcimento de créditos do PIS, PASEP e COFINS. É esse mesmo, para eu não confundir as bolas aqui. O que aconteceu nesse caso? Essa empresa, ela faz... como é que fala? As plantas têm aquele substrato, aquelas coisas que a gente vê em loja de jardinagem, aqueles pisos, aqueles gramados para plantar, são os preparados especiais, né? Como adubo e fertilizante. E aí, essa empresa faz aqueles substratos, eles chamam, para pôr as plantas. Para isso, ela importa matéria-prima. E ela importa uma matéria-prima chamada turfa. E a turfa tem uma classificação específica lá na NCM, que é 2703. Acontece que a lei 10925 de 2004 disse o seguinte: ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado de adubos e fertilizantes classificados no capítulo 31, exceto produtos de verdade e suas matérias-primas. Acontece que quando ele importou essa turfa, a turfa não está classificada no capítulo 31, portanto, ela não está reduzida a zero. Tem uma alíquota lá, alíquota normal, 1,65 e 0,65 e 7,6. Então, quando ela fez a declaração de importação, quando ela transmitiu a declaração, o sistema cobrou automaticamente esses tributos, e ela pagou. Aí alega ela que, quando ela foi desembaraçar a mercadoria, desculpa, ela não pagou, desculpa. Alega ela que quando ela foi desembaraçar a mercadoria aqui no Porto de Santos e também no porto lá de Paranaguá, se não me engano, a fiscalização exigiu o pagamento porque a mercadoria está classificada numa NCM que exige o pagamento. Aí ela disse o seguinte: não, mas está reduzida a zero por conta desse dispositivo legal. Ela alegou que não. E ela disse que a fiscalização exigiu o pagamento, ela pagou. Aí, baseado nessa legislação, ela pediu uma retificação da DI e o reconhecimento do direito de crédito desse valor. Porque ela disse que isso é matéria-prima de adubo, portanto, de acordo com a legislação, está reduzido a zero. Ela disse que fez um pagamento indevido, ela quis de volta. A delegacia, não lembro que delegacia aqui, bom, a delegacia, ela retificou a DI, aceitou a retificação da DI para alíquota zero, mas não reconheceu o direito de crédito. Por quê? Porque depois que o Supremo deu aquela decisão de que o ICM não é base de cálculo do PIS e da COFINS, a Receita começou a expedir normas de que toda vez que se for para devolver tributos
incidentes na exportação por causa do valor aduaneiro. Desculpa, a decisão do Supremo é sobre o valor aduaneiro, eu me confundi aqui. Aquela que diz que o ICM não é base da PIS e COFINS não pode compor o valor aduaneiro. Então, depois que o Supremo tomou essa decisão, a Receita começou a dizer o seguinte: tá bom, a gente retifica de ofício as declarações de importação, mas aí saiu solução de consulta, eu citei aqui, saiu solução de consulta, saiu parecer da COSIT, saiu um monte de ato normativo dizendo o seguinte: há que se verificar se o requerente utilizou os créditos relativos ao PIS/COFINS, se ele for do lucro real, se ele tiver na não cumulatividade. Porque se ele utilizou esses créditos do PIS/COFINS que ele pagou na importação, a gente não pode restituir, a gente cancela a DI, mas não reconhece o direito, porque seria uma devolução em duplicidade. Se ele já se utilizou dos créditos para deduzir o PIS e a COFINS devida, ou se ele usou em compensação, numa decomp, que é possível, aí a gente estaria devolvendo em duplicidade, e aí seria enriquecimento ilícito do requerente, e a autoridade fiscal que permitisse isso estaria incorrendo em crime. Bom, aí eu coloquei aí algumas telas, mas o resumo do caso é esse, tá? Aí o que aconteceu? A delegacia pediu, como ele fez o pedido na delegacia do cancelamento da retificação da DI e o pedido de direito, a delegacia pediu alguns documentos para verificar na contabilidade se ele havia se apropriado dos créditos. Muito bem. Eu já vou, presidente, se só me permite, eu já vou adentrar no meu voto, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem ir acompanhando aí, o voto está na página. Eu coloquei o relatório da DRJ e ele fez um recurso enorme para defender constitucionalidade, para defender que ele tem direito ao crédito, e, inclusive ele colocou um laudo técnico de um produto chamado vermiculita, que ele diz que é utilizado no processo produtivo dele, mas essa vermiculita não tem nada a ver com o caso. Mas ele colocou uma coisa enorme, tem uns anexos aí que eu coloquei na folha 7, ele fez um recurso enorme, porque ele está tratando de crédito. Ele colocou foto do material de embalagem e tudo mais. Bom, e aí tem uns anexos aqui, o seguinte: foi em Santa Cruz do Sul, delegacia de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, primeiro ele alega nulidade do despacho decisório. Alega recorrente que os fatos no despacho decisório não estão suficientemente descritos, tendo a autoridade fiscal ignorado as operações que deram origem ao crédito, citando dispositivos legais sem especificar que teriam disso infringidos e tudo mais. Ela diz que que o despacho decisório fere os princípios da motivação, da ampla defesa e da verdade material, carece de lógica e fundamentação adequada. E ele fez um arrasado enorme. No final, ela alega que a autoridade fiscal limitou-se somente à análise dos arquivos digitais que compõem a sua EFD, sem intimar a recorrente para demonstrar as operações que deram origem ao crédito pretendido. Por que ele disse isso? Lá na delegacia, pediram alguns documentos, ele apresentou a EFD e alguns documentos lá, e a delegacia falou assim: não tem parecer de um auditor fiscal aqui analisando esses documentos, por isso eu encaminho para a equipe de fiscalização. A equipe o fiscal que pegou esse relatório falou o seguinte: eu entendo que, eu coloquei aí, mais tarde vocês podem ver no voto, o fiscal falou o seguinte: eu entendo que não é necessário análise contábil, porque existe uma
um costume antigo e já padronizado em toda a área aduaneira, de que a fiscalização aduaneira só tem que olhar a mercadoria e os documentos referentes à mercadoria, ou seja, declaração de importação, fatura, invoice e essas coisas. Entende ele que não é necessário uma análise contábil. E ele não fez análise contábil. O que ele fez foi pegar os documentos que a empresa já tinha apresentado e analisou. Os documentos são pouquíssimos e ele se baseou na EFD e numa conta específica lá de depreciação que ele encontrou. Foi por isso que a empresa disse que ele não analisou. Aí eu digo que as investigações feitas pela autoridade que deram fundamento foram feitas de forma legal, baseiam-se em informações prestadas pela própria recorrente no seu DACOM. Por tal motivo, não houve ferimento ao princípio da verdade material. O relatório reproduzido no despacho fundamentou suas glosas, tendo demonstrado os dispositivos legais que basearam sua convicção. O despacho foi devidamente cientificado à recorrente, foi aberto o prazo legal, portanto, não havendo ferimento aos princípios da ampla defesa. Aí eu citei aqui um trecho da relatora do acórdão. Também não ocorreram hipóteses de nulidade, elencadas no artigo 59 do decreto. E a recorrente afirma que, apesar de não ter requerido créditos sobre valores de despesas com fretes na aquisição de insumos e com fretes no transporte de bens importados, a autoridade fiscal fundamentou sua decisão como se a recorrente tivesse feito tais pedidos. A recorrente alegou isso. Entretanto, o despacho decisório não menciona as despesas com frete e também o relatório fiscal apenas faz esclarecimentos a respeito de tais despesas sem glosá-las. Desta forma, rejeita os preliminares. Aí, partindo para o mérito, esclarecemos que a recorrente afirmou em suas razões recursais que não solicitou créditos apurados sobre despesas de fretes em aquisições de insumos no mercado interno e em aquisições de produtos importados. Bom, ela faz Acontece que o frete utilizado para transportar as matérias-primas não foi objeto de tomada de crédito, mas o frete não apareceu no despacho decisório, ela fez uma rasada não. Assim, em não havendo apuração de crédito sobre tais fretes, não houve glosa pela autoridade fiscal, que apenas a título de informação teceu comentários sobre tais créditos. Diante desses fatos, não analisaremos as despesas com fretes na aquisição de insumos no mercado interno e na aquisição de insumos importados. Feitos os devidos esclarecimentos, passamos ao mérito. Aí eu coloquei aqui o conceito de insumo, porque ela discorre lá sobre aquela história do conceito de insumos. Eu vou pular, porque isso aqui a gente coloca mais. E vou lá para a página 11, que é a aquisição de matérias-primas para adubos e fertilizantes. A recorrente afirma que, para que seja possível a produção de mercadorias por ela comercializadas, torna-se imprescindível a aquisição de matéria-prima importada, como, por exemplo, a turfa de esfanho, matéria-prima utilizada para a produção de substrato para plantas, que é enquadrada como fertilizante, classificada no NCM sob o código 2703. E o wetting agent, alegando que não é permitida a entrada desses insumos no território nacional, sem que haja na declaração de importação o destaque e o recolhimento do PIS e COFINS. Informa que foi exigido pelas autoridades fiscais, quando do desembaraço, o recolhimento de tais contribuições. Aí está a manifestação dela. Alega que tal exigência fundamentada no regulamento aduaneiro, artigos tais e tais. Informa que enviou e-mail, e esse e-mail está no processo, à autoridade fiscal, por intermédio de seu despachante aduaneiro, para esclarecimento se deveria adotar a alíquota reduzida a zero, pois que tal seria a alíquota para importação de matéria-prima para adubos e fertilizantes, classificadas no capítulo 31 da NCM, conforme textos da Lei 10.925 e o Decreto 5.630. Sendo que a questão teve como resposta que a recorrente deveria formalizar um processo de consulta. Informa também que está anexando cópia de tal e-mail junto ao recurso voluntário,
pois que foi elaborado após a interposição da manifestação de conformidade. Está aí mesmo no processo. Ela pediu para o chefe da fiscalização o que eu faço. Se é matéria-prima para adubo que eu produzo, e eu não tenho como classificar no capítulo que está reduzido a zero, como eu procedo? Eu acho que a fiscalização agiu para faz um processo de consulta para saber a classificação correta. Alega, por fim, que a DRJ entendeu que tal recolhimento se caracterizava como indevido e, conforme legislação de regência, o produto estaria incluído no rol daqueles sujeitos alíquota zero e, portanto, não geraria direito a crédito na sistemática da não cumulatividade e, diante desse quadro, a recorrente deveria formalizar um pedido de restituição para reaver os valores recolhidos indevidamente. Entendeu a DRJ, depois que ela apresentou manifestação de contra o despacho decisório, que indeferiu o direito ao crédito, a DRJ disse o seguinte: realmente você não tem direito ao crédito porque você utilizou o crédito. E, como é um pagamento indevido, você tem que fazer um pedido de restituição. Você fez um pedido de ressarcimento. Então, você não tem direito a nada. Porque a natureza do pagamento não pode ser alterada. Isso não é um pedido de crédito, isso é um pedido de pagamento indevido. E o pedido de pagamento indevido tem um instrumento normativo específico de restituição. Foi isso que a DRJ disse. E aí eu coloquei aqui que a DRJ, eu resumi aí para vocês o que a DRJ falou, tá aí o que aí eu analisei. Aí está sujeito ao crivo dos mestres em direito aduaneiro, como a doutora Lisiane, por exemplo. Analisando a DI número tal, constante do anexo 2, a manifestação, verificamos que as informações prestadas pelo importador são que a classificação tarifária da mercadoria turfa aglomerada e a turfa para a cama de animais NCM 2703 tem alíquota para PIS/PASEP 1,65 e 7,6, as quais aplicadas ao valor da mercadoria perfazem os valores de 5.023. Consultando a NCM, mesma classificação da TIP, verificamos que o capítulo 27 se refere a combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da destilação, matérias bituminosas, onde inclui a classificação da turfa. Ou seja, a gente está diante de um dilema. A turfa é matéria-prima para adubo, está reduzida a alíquota a zero pela legislação. Acontece que a legislação só reduziu a zero as mercadorias do capítulo 31 e não do capítulo 27. Então, estava certa a fiscalização em cobrar o tributo. Entendi eu, para resumir aqui o que vocês vão ler, ele colocou na descrição da mercadoria, se vocês olharem aí a DI, está escrito assim: fardos com 1,5 m, matéria-prima para a produção de substrato para plantas, especificações do produto quanto à natureza física, farelado grosso. Acontece que essa DI foi selecionada para o canal verde, ou seja, a fiscalização não verificou documentação e muito menos olhou a descrição da mercadoria. Como foi selecionada para o canal verde, ela foi para uma análise automática. Pela classificação, o sistema cobrou a alíquota do capítulo 27. E aí eu estou dizendo o seguinte: por esse motivo, no momento da declaração da DI, aí na página 14, o sistema emitiu essas mensagens aí, ó: erro total zero, para as adições e cofins reduzidas abaixo, decreto tal. O que ele diz é o seguinte: o próprio sistema diz que tem uma redução, mas não para esse capítulo. O próprio sistema, apesar de constar no campo descrição da mercadoria, a informação de que a mercadoria seria utilizada como insumo para a produção de substrato para plantas, o sistema automaticamente assumiu as alíquotas referentes à classificação da mercadoria, sem haver. Por este motivo, foi exigido o recolhimento dos tributos automaticamente pelo sistema de registro eletrônico. Tanto é assim que verifica-se que os recolhimentos foram feitos justamente com a DI retificadora. Ou seja, parece que ele tem razão. A fiscalização exigiu o pagamento, ele retificou a DI
para constar essa classificação nova. Ele deve ter colocado uma classificação anterior, que não foi aceita pela fiscalização, porque a turfa está classificada lá no capítulo 27, e aí ele foi obrigado a fazer recolhimento. Aí tem um comprovante de importação, e depois tem os recolhimentos que ele fez. Eu coloquei, aí tem os comprovantes de arrecadação, aí lá na página 16. Ele fez o recolhimento. Ou seja, esse é o caso, foi o que o sistema informatizado não leva em consideração a descrição detalhada da mercadoria, e sim a classificação LCM para o cálculo exigente dos tributos. Aí eu começo a dar minha opinião. Entretanto, há que se considerar as informações prestadas pela recorrente de que a mercadoria importada é matéria-prima para a produção de substratos para a planta. Ou seja, está reduzida a zero mesmo. Diante deste fato, está claro que o regulamento efetuado não foi indevido, pois, conforme a classificação informada, os recolhimentos foram feitos de acordo com a legislação de regência. Diante da redução a zero da alíquota para a produção de azulgos, o que houve foi recolhimento a maior do que o devido. Entretanto, reconhecer o direito creditório seria permitir duas situações: que a recorrente pudesse, em algum momento antes de escoar o prazo prescricional de 5 anos contados a partir do recolhimento, solicitar a restituição de tal valor, por pedido de restituição, ou apropriar-se de crédito indevido, uma vez que a matéria-prima para a produção de adubos e fertilizantes tem sua alíquota reduzida a zero. E nessa condição não é permitido o creditamento por imposição legal. Assim, seria aberta uma exceção contra o teor da lei, hipótese que não é de competência deste fórum administrativo. Por todo exposto, correta autoridade fiscal. Por isso eu neguei provimento quanto ao que a autoridade deveria ter reconhecido o crédito. Aí ele faz uma discussão lá que ele acha que teve a recorrente alega que a DRJ deixou de analisar os documentos acostados aos autos no anexo 3 da seguinte forma: o acórdão chega a reconhecer que a previsão legal para a apuração dos créditos mencionados acima. Porém, a autoridade fiscal entendeu que os valores glosados nas DACOM não coincidem com os valores informados e demonstrados pela recorrente na manifestação de inconformidade. Esses créditos: aquisição de gás, aquisição de material de embalagem e despesas de fretes. Não assiste razão à recorrente. A relatora da DRJ deixou bem claro que as divergências encontradas não encontram respaldo nas informações constantes do anexo 3. Vejamos trechos do anexo condutor. Ou seja, ele ele disse que a DRJ não considerou esses créditos, mas no DACOM dele tem informações completamente divergentes. Está aí o resumo da DRJ, então não bate com as informações que ele deu, ele não trouxe documentos suficientes para que se analisasse esses créditos, portanto, não tem nem como analisar ou reconhecer. Então tem aí, na página 20, eu coloquei algumas telas da análise da DRJ, só tem umas planilhas, os documentos não trouxeram nenhuma informação nova. Aí eu vou pular mais coisa aqui, eu vou lá para a página 21 e digo o seguinte: ou seja, a julgadora da DRJ analisou as informações contidas no anexo, analisamos as notas fiscais e as planilhas apresentadas no anexo 3 e os valores constantes conferem com as notas fiscais apresentadas. Entretanto, não foram apresentados livros fiscais e contábeis para que se verificasse a conciliação das notas fiscais com os lançamentos efetuados, os créditos apurados e seus controles. Aí eu digo que a escrituração é base de prova, entretanto, a recorrente não trouxe aos autos a sua escrituração contábil, onde se demonstrasse a conciliação entre os documentos carregados aos autos e os registros contábeis respectivos, para que se pudesse confirmar de forma inquestionável o seu direito. O que acontece aqui? Para eu resumir essa coisa toda aqui. A fiscalização foi lá só na EFD e nos documentos que ela tinha apresentado lá, quando ela fez o pedido de retificação da DI.
E a autoridade falou o seguinte: eu não vou analisar nada disso, porque ela já usou os créditos, como eu vi aqui nesses demonstrativos. E aí, nem a autoridade, nem a recorrente conseguiu comprovar se esses créditos foram utilizados ou não. Porque a autoridade fiscal, na verdade, falou assim: olha, ele utilizou os créditos, mas não disse como. Disse que estava lá no meio dos... Deixa eu achar aqui o que a autoridade disse. Está aqui, despesa nos créditos, na página 18, na manifestação da... Contudo, entendeu a autoridade fiscal existirem divergências de informações, tendo em vista que a recorrente não teria demonstrado o crédito alegado através de documento hábil consistente na escritura fiscal e outros documentos, a fim de conferir liquidez e certeza do direito creditório, sendo que isso seria o ônus da recorrente. Contudo, ainda que possa ser reconhecida a existência de supostas divergências, ela admite que foi o único aspecto que a autoridade fiscal se limitou a analisar, a recorrente, através do anexo 3 da manifestação de inconformidade, demonstrou, por meio de documentos hábeis e consistentes da escrituração contábil, a constituição dos créditos. O que se configurou no presente caso foi a total desconsideração por parte da relatora da aplicação do princípio da verdade material ao fato. O que ela quer dizer é que ela mostra a constituição dos créditos dela e ela diz que não utilizou os créditos da ADI, mas ela não demonstrou. Não dá para saber se os créditos que ela utilizou são ou não daquele pagamento indevido, porque ela não trouxe a escrituração. Não dá para a gente saber se aqueles créditos foram estornados, se aqueles créditos foram utilizados, se ela já pediu numa decomp ou não. Não tem como saber, não tem essas informações. Por conta disso, por não ter certeza do que aconteceu com os créditos, a DRJ disse que os créditos foram utilizados, mas eu não entendi assim. Eu entendi que não dá para chegar a essa conclusão. E aí, lá no final, para eu não tomar os tempos, o voto é grande, nega o provimento ao recurso voluntário e não reconhece o direito creditório pleiteado. Por essas razões que eu disse para vocês, eu não consegui achar a utilização do crédito, não teve comprovação. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Bia. Voto trabalhoso. Sujeito aí aos seus comentários, presidente, especialista em direito aduaneiro. Ari, estou com uma dúvida aqui, Ari. Oi. Se me permite, posso falar, presidente? Por favor, Salvador. Bom, pelo que eu vi do seu voto aqui, você reconheceu que houve um pagamento maior do que o devido, porque ele recolheu lá o DARF do PIS e COFINS na importação dessas matérias-primas, e como é matéria-prima para adubo, o adubo é da classificação 31, ele estaria com alíquota zero, não deveria ter pago. Sim. O problema que você está colocando ao invés de ele fazer um pedido de restituição vinculando um DARF, ele colocou um crédito no SPED, na escrituração, e fez um pedido de compensação, um pedido de ressarcimento vinculando uma compensação, é isso? Sim. Porque eu estou vendo o pé de comp dele aqui, não tem um DARF vinculado. Não. E aí eu estou vendo o despacho decisório detectou no SPED, então ele analisou a escrita, não sei qual foi. EFD Contribuições, que ele colocou esses produtos que ele importou como crédito na não cumulatividade para pedir um ressarcimento, é isso? É. Aí o seu motivo de negativa é porque ele fez o pedido errado. Ele usou Não. Meu motivo de negativa é porque ele não demonstrou se ele utilizou o crédito ou não. Como ele mas o despacho decisório negou, porque o despacho decisório fala assim, detectei que
você incluiu as suas importações como crédito de importação. Esse material do adubo aqui, turfa e tal, que está na classificação 27 e tal. Eu estou aqui no item... Item 7 do despacho decisório, página 104 do processo. Não geram crédito do PIS e COFINS as aquisições de adubos e de fertilizantes para revenda no mercado interno e as aquisições de matérias-primas utilizadas na fabricação desses adubos, da classificação 31, tanto em operações de compra no mercado interno, quanto em operações de importação dessas matérias-primas, visto que essas aquisições não estão sujeitas a pagamento do PIS/COFINS. Então, ele não negou o crédito porque não sabe se utilizou ou não, ele negou o crédito porque ele entendeu que a importação está com a alíquota zero. E aí ele fala assim, nos termos do artigo 1º da Lei 10.925, está com a alíquota zero, e combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.637, que é o que fala que se não tiver tributação na compra, não tem crédito de PIS/COFINS. Então ele não negou o crédito porque ele não sabe se utilizou, ele negou o crédito porque está com a alíquota zero. Só que mesmo estando com a alíquota zero, ele pagou. Porque houve a cobrança automática lá. Então, assim, o motivo da glosa não foi por não saber se ele utilizou ou não. O motivo da glosa foi pelo que eu estou entendendo, tá? Eu tô querendo saber a sua confirmação e se o José Adão ou demais colegas pode me esclarecer. Pelo que eu estou entendendo está escriturada essa importação aqui como crédito de importação, mas você não pode tomar crédito porque está com a alíquota zero. Aí ele vem na defesa e fala assim, não, mas eu paguei esse crédito, eu paguei esse tributo, porque quando eu fui desembaraçar me cobraram e eu paguei. Então, mesmo estando com a alíquota zero pela lei, eu paguei. Por isso que eu estou acreditando. E no item 9, você falou do frete, né? Ele está falando aqui do frete, ó. Também não gera direito a crédito de PIS/COFINS o frete pago para transportar bens importados, empregados como insumos no produto produtivo, do local do desembaraço até o estabelecimento fabril do contribuinte, por não fazer parte da sua base de cálculo nos termos da legislação em vigor. Então, houve glosa de frete aqui. Olha aqui. Se você olhar lá os quadros que eu coloquei na página 20 e 21 aí do meu voto. Na página 21, na página 20 está escrito assim: tendo em vista as divergências de informações, caberia manifestante demonstrar o crédito alegado, que é esses daí, frete, gás, mediante a apresentação de documento hábil consistente na escrituração fiscal de outros documentos, por o fim de conferir a liquidez e certeza do suposto direito ao creditor. Destaque-se que compete ao sujeito passivo que requer a restrição compensação o ônus de comprovar. Aí na página seguinte, na página 21, isso é a DRJ falando. Além disso, cabe salientar que existe no DACOM um campo específico para informar fretes na operação de venda. No entanto, não consta no referido demonstrativo informações de crédito desta natureza. Sim, eu vi isso aí no DACOM. Há que se esclarecer que o DACOM é um instrumento através do qual a empresa... Esse demonstrativo possui fichas e linhas específicas. Mas é porque, ali, pelo que eu entendi, ele não colocou o frete como... Não, então, mas, o único crédito que está preenchido no DACOM é o bens como insumos, né? Então, ele colocou, em sede de contencioso administrativo, não cabe à autoridade julgadora conceder crédito diverso do informado, ou seja, não cabe assentir com a inclusão de custos e despesas na base de cálculo do crédito pretendido, supostamente hábeis de gerar créditos, mas não informados no pedido. Esse de frete ele informou. A título de observação... Aí é uma questão de demonstração mesmo, de prova, né? Acho que você está indo pelo campo da prova, porque se ele entendeu que o frete dele é insumo, ele colocou lá na linha de insumos, ele não colocou na linha de frete. Tá. O único item que está preenchido no DACOM é insumos. Na verdade, bens, né? O frete seria serviços, né? Então, está coerente com o seu argumento de que ele não conseguiu demonstrar que tem frete escriturado no DACOM dele, né? Porque se você for lá no DACOM, ele só preenche a linha de bens utilizados como insumos, que eu creio que esteja incluído aí esses materiais que ele comprou do exterior, né? Não dá para saber. Então, okay. se ele colocasse se ele conseguisse comprovar que nos materiais usados como insumo estavam essas compras, aí ele teria utilizado o crédito, a gente não pode devolver. Não, mas ele não utilizou porque ele está pedindo aqui... Não, ele teria escriturado. E aí a delegacia teria que comprovar, pesquisar se esse crédito foi usado numa decomp ou se não está em lugar nenhum. Ninguém foi pesquisar isso. Primeiro ponto. Ele
se esse crédito está dentro dos créditos de insumos, então tá lá, ele se apropriou dos créditos, mas ele não utilizou. O fato dele se apropriar desses créditos, e como ele fez um pedido de ressarcimento, obrigaria ele a estornar esses créditos para ele poder receber. Ele não pode ter o crédito apropriado lá e receber, porque senão ele pode utilizar esse crédito numa decomp mais tarde. Então, só para entender a sua negativa. A sua negativa é na linha da DRJ, que falou que ele fez o pedido errado, tem uma forma diferente para pedir a restituição, ou é por falta de comprovação? Por falta de comprovação. A falta de comprovação de utilização do crédito, não é? A apropriação, ele também não comprovou. Não, falta de apuração e utilização. A utilização a própria TRF negou, né? Porque ela falou assim, você escriturou o crédito desses produtos importados, mas eu não vou te dar o direito de compensar, de utilizar na compensação, porque está com a alíquota zero. E de acordo com a Lei 10.637, a Lei 10.833, se um tributo, um insumo tiver com a alíquota zero, você não pode ter crédito. Foi esse o motivo da negativa. Então, ele não utilizou, porque foi negado. Então, mas eu entendo que a DRJ, ele não se sabe se ele utilizou ou não, a DRJ não colocou isso. Não, a DRJ, o Jadão quer falar alguma coisa. Bom, o que eu falar é o seguinte, com relação ao valor referente aí ao desconto aí, que seria a alíquota zero, esse daí não está devolvendo, a DRJ reconheceu e a DRF também, que a alíquota zero então negou o provimento. E que a maneira dele rever esse pagamento devido ao pedido de repetição de débito. Isso. E quanto aos fretes, no parecer ou na informação fiscal, aqui está chamado de parecer, tá claro que houve glosa, só que não está determinado o quanto foi glosado. Tá? Então, fica difícil até, quer dizer, agora se o fundamento para não reconhecer o direito aos créditos for a falta de comprovação, aí dá para acompanhar o relator. Caso contrário, eu sou contra a diligência, mas no parecer fiscal tá, que houve glosa dos créditos. E no meu entendimento, ela tem direito ao crédito sobre esses fretes aí, que foi na aquisição dos produtos. Mas aí, José, se houve glosa do frete, como eu estava entendendo que houve, a fiscalização que fez a glosa, né, ela identificou o frete, ela deveria ter descrito ou informado quais tipos de frete, aonde que está essas notas, ou enfim, que ela está glosando. Se ela não está, ou tem um vício no despacho decisório, ou a gente baixa inteligência para ele trazer a descrição dos fretes que ele glosou. Sim, porque aí não dá para falar falta de prova. Eu achei muito mal instruído. Porque eu baixei aqui o parecer fiscal lá, que deu base para o despacho decisório. No parecer fiscal tá claro que houve glosa de frete, só que não está demonstrado isso daqui. Eles têm aqui, glosa de crédito da questão de matérias-primas, adubo e fertilizante, que foi um valor de apenas R$ 6.900. Aí a glosa total parece que é de 30 mil. E quando ele fala sobre frete lá, o que ele fala aqui sobre frete? Deixa eu localizar aqui. Adubos fertilizantes. Um minuto só, por favor. Ele põe aqui, quanto à impossibilidade de creditamento sobre despesas de frete nas operações de importação de insumo, assim decidiram por unidade de votos os membros da segunda turma da DRJ Porto Alegre. Então, ele está usando uma emenda da DRJ de Porto Alegre aqui para fundamentar a negativa do desconto dos créditos sobre fretes. Só que não fala nem base de cálculo, nem o valor descontado, não fala nada aqui. A motivação foi falta de previsão legal, né? A motivação foi... Então, eu acho que ou seria de baixar a diligência, eu sou contra a diligência, mas nesse caso aqui, eu não vejo como dar o crédito para o cara, para o contribuinte, baseado em quê? Na diferença entre o valor dos insumos e o valor dos fretes.
É difícil também, porque não tem o valor aqui também, né? Não tem mais valor. No parecer fiscal deles lá, eles não colocaram valor nenhum. Eles colocaram só os valores quanto às glosas dos insumos lá, que a alíquota zero. Que foi crédito da COFINS 7,6, 31.787, e mais o crédito do PIS. Eu não sei se isso aqui é o valor do PIS ou se é o valor da COFINS, quer dizer, se é o valor do são os dois juntos. 31 mil são os dois juntos. Não, mas 26 da COFINS e 5 do PIS. Não, mas aqui no parecer fiscal está 31.788,71, seria COFINS, e 6.901,50 seria do PIS. Está nos DARFs aí que eu juntei, ó. Os pagamentos estão nos DARFs aí. Não, e pode ver que é tudo da linha 2 do DACOM, né, ó. Tá logo no começo do processo, se vocês tiverem aberto o PDF, é a terceira página do PDF. Lá no finalzinho, no rodapé, tem um quadrinho, né, Zé Adão? Que ele coloca aqui, segundo trimestre de 2009, aí tem linha 16A, 16B, número da linha 2, essa é a única linha que está preenchida, na verdade, no DACOM, bens utilizados como insumos. Então tem aqui... Em junho de 2009, né, tem 327 mil de base de cálculo. Eu não sei qual que é o valor da DI, Ari, eu não lembro agora. 300 e pouco. Será que é esse? Deve ser esse valor aqui, porque aqui é base de cálculo, né? Então, acho que em junho de 2009 ele fez colocou aqui a base de cálculo do crédito, aí gerou mais ou menos 38 mil reais de crédito. 308.571,13. Aí ele recolheu 5.091,42 de PIS, 23.451,40 de COFINS, que dá os 27, 28 mil. Certo, mas ele está pedindo 30 mil, né? Tá. Ele está pedindo 30 mil porque deve ser o frete, enfim. Ou tem alguma taxa, não sei. Acontece o seguinte, ele não demonstrou nada. Eu entendo assim, o meu voto foi no seguinte sentido. Primeiro, a fiscalização, apesar de glosar os fretes, não disse por quê, não juntou nada para mim. E então, ela não falou nada. E agora... Então, isso é ruim, né? Porque ela devia ter explicado. Porque, assim, ela utilizou como fundamento da glosa... Eu nem ia analisar os fretes. E quanto à utilização do direito creditório, desses créditos aí, do PIS e COFINS indevido que ele pagou, eu concordo com a DRJ que não se pode reconhecer o direito sem comprovação de que ele utilizou os créditos. Como não tem comprovação, a fiscalização não comprovou nada, e o próprio contribuinte não trouxe nenhum elemento que a gente pudesse dizer, não, ele utilizou esse crédito, não dá para reconhecer o direito, e eu neguei provimento mesmo. Essa foi a minha análise. Marcão, você está quietinho aí, Marcão? Eu concordo que a fiscalização fez um termo muito ruim. Eu estou tentando entender. Vocês podem ler aí no termo... entender até agora esse processo. Eu não sei se a gente vai chegar a alguma conclusão adequada aqui, não, olha. Pode ler aí no termo de verificação fiscal que o fiscal discorda de análise contábil. Ele acha que fiscal na área aduaneira não tem que analisar contabilidade. Então, analisou só a EFD, nem analisou a FD, só olhou os documentos. Aliás, ele analisou o que a DRJ analisou, ele não fez nada além. Eu achei a DI aqui, a DI é de junho mesmo, então esse... Tá aí no processo, tá no meu voto, na folha 15, a DI. Não, então, mas é que eu queria ver aqui aí tem aqui junho de 2009. Junho de 2009. Aí ele pagou... Aí tem a nota fiscal, né, de entrada. Sim. Fardos de turfa de Espanha. Valor unitário... 420 toneladas, se não me engano. A nota fiscal deu 338 mil reais. Isso. 119 mil dólares, alguma coisa assim. Deu 338 mil reais. Então, com essa tabelinha que eu vi aí na página 3, é isso aqui que foi colocado dentro de junho de 2009, né? Esse DARF, essa importação. Aí está aqui o recolhimento do DARF, de 23 para COFINS, 5 de PIS. Aí ele colocou na escrita, ao invés de ele fazer um pedido de restituição e ligar ao DARF, né, colocar o DARF vinculado, ele colocou na escrita para fazer um pedido de compensação, uma declaração de compensação, desculpa.
E aí o fisco glosou, assim, a prova da falta de utilização, acho que nem seria necessária, porque o fisco glosou exatamente isso, porque ele não poderia ter incluído isso no mês de junho de 2009, porque está com a alíquota zero. Então, assim, não tem como ele ter utilizado, na verdade. Mas ele pagou. O que ele fez com esse pagamento indevido? Não conseguiu restituir, não conseguiu compensar, não conseguiu fazer nada. Mas ele usou para alguma coisa? Ninguém disse. Ué, pelo despacho decisório foi negado. Ele queria compensar, ele queria usar na compensação. Pelo que eu entendi. Não, ele queria usar na compensação o valor do pagamento, não o valor dos créditos. O que ele quer ressarcir é o valor do DARF. Tanto que no pedido de ressarcimento ele coloca o valor do DARF, que é base de cálculo de crédito. Mas e o crédito disso? O que ele fez com isso? Cadê o registro do crédito? Cadê o registro da utilização? Ele não colocou... O pedido de ressarcimento e declaração de compensação é no valor do DARF. É no valor do pagamento. Tanto que a DRJ disse aí... Então, ele não fez pelo DARF, né? Ele fez pela escrita. Ele colocou na escrita dele a base de cálculo. Então, ele pegou a base de cálculo da importação e colocou na escrita. E usou isso para pedir compensação. De ressarcimento e compensação. Isso. E aí o fisco glosou, o fisco não deixou, porque falou, tá com a alíquota zero. Aí ele veio na defesa e falou assim, não tá com a alíquota zero, eu paguei. Quer dizer, tá com a alíquota zero, eu sei que tá com a alíquota zero, mas eu fui obrigado a pagar, senão não desembaraçava. Então, por isso eu coloquei na minha escrita como crédito. Essa é a defesa dele. Mas ele... Então, mas o que eu, na minha visão, o que ele colocou, ele quer restituição, ele quer devolução, para não usar termo, ele quer devolução do valor que ele pagou indevidamente. Ele colocou lá no pedido de ressarcimento os 5 mil e os 20 que ele pagou de PIS e COFINS. E aí a DRJ falou assim, você pediu errado, isso não é ressarcimento, isso é restituição. Tá com zero. E aí a fiscalização foi lá, baseado no despacho lá da delegacia, e falou assim, não, tem aqui pedido de crédito, eu vou glosar frete. Ele não pediu isso, o que ele pediu na realidade foi a devolução do valor pago maior. Não, mas o pedido de peraí, o despacho, um minutinho, por favor, o despacho decisório é ressarcimento, tá? Que dá 30.410,76. Ele está pedindo ressarcimento de crédito descontado sobre fretes e sobre importação. Isso. Não está falando nada sobre o débito. O despacho decisório trata-se de pedido de ressarcimento, final 7046, no valor de 30.410,76, referente a crédito da não cumulatividade da COFINS, conferido no segundo trimestre de 2009. Está no despacho decisório. Então, aqui a gente tem que analisar aqui o direito dele lá, o crédito, a descontar crédito sobre as importações de insumos e sobre os fretes. Quando tem importação de insumos, não tem nenhuma dúvida, que a alíquota zero ele não tem direito. Se ele pagou, ele vai pedir a repetição. Quanto aos fretes, é esse aí que não há elementos para se manifestar, no meu entendimento. Se ele tem direito, ele tem, no meu entendimento. Só que não há elementos para mensurar. Porque no parecer fiscal, está claro lá que eles indeferiram. Está escrito aqui, eu vou ler. Literalmente, registra que o frete no transporte de produtos importados não gera crédito em nenhuma hipótese. Haja vista a falta de previsão legal que autoriza o creditamento na sistemática de apuração não cumulativa de PIS e de COFINS para essas operações. É uma informação, no meu entendimento, equivocada. Então, eu teria elementos aqui para negar provimento quanto ao desconto dos insumos, mas não tem elementos para... Eu tenho até que... Entendo que ele tem direito aos créditos. Só que, só que não tem prova realmente que esse frete foi na importação dos insumos. Não, acho que não tem prova porque o próprio Receita Fiscal afirma que é um frete de transporte do insumo do porto para a indústria. Sim. Então, assim, ou a gente dá provimento para o frete. Então dá para decidir. Dá para decidir. Dá provimento parcial. E a questão da repetição, acho que é isso mesmo, porque assim, analisando o PERDCOMP, ele colocou ali créditos não cumulatividade, ele não está pedindo restituição. Ele nem vinculou no DARF, não tem nada. Não cumulatividade do segundo trimestre de 2009, que inclui junho, que é o mês que ele importou.
E ele está pedindo 30 mil. Se fosse só o pagamento indevido, seria 27, né? Alguma coisa assim. Somando os dois dados. Olha, o pedido... E na verdade, aqui ele está pedindo só COFINS, né? Ele teria que ter um PER para COFINS e um PER para PIS. Ele não poderia colocar os dois DARPs aqui como restituição. Esse aqui é de COFINS, né? Ou é de PIS? É PIS/COFINS. Os dois? Não, o pedido. O pedido é dos dois. Não, esse pedido aqui é de COFINS, segundo trimestre de 2009. COFINS, é. Ele está pedindo 30 mil. 30.410. Na unidade de origem, estão indeferindo por esses dois motivos, né? A alíquota zero e a questão do frete. Provavelmente tem um pé de compra de PIS por aí. Deve ter. Aí a questão aqui que o doutor Isadão tá falando não tem aqui a especificação do que seja um e outro, não é isso, doutor Isadão? Exato, Aí teria que abrir os perdecompos. Eu tô nessa fase de abrir os perdecompos aqui, tá? Porque, se ele está pedindo no pé de compra de 30.410, dentro dessa base de cálculo está a importação que ele fez. Vamos supor que seja o DARF de COFINS, seria 23 mil. Então, 7 mil seria de frete, porque é a outra glosa. Estou colocando assim, raciocínio simples, bem simplório, só para a gente pensar. Então, ele colocou tudo como se fosse crédito na cumulatividade, não como restituição. Aí, faz sentido o que a DRJ fez em relação ao... DRF, né? De glosar a importação, porque a importação está com a alíquota zero, mas do frete eu iria pelo direito, que ele glosou por uma questão jurídica, não de prova. Ele falou, o frete de transporte do insumo lá do porto até a indústria não dá direito a crédito. Ele nem chegou a falar assim, não dá direito a crédito porque o insumo transportado está zero também. Ele nem chegou a falar nisso, ele nem chegou nesse assunto. Ele falou, não tem previsão legal para frete na compra. E a DRJ glosou o frete dizendo que ele não comprovou esses valores. É isso que ela está dizendo. A DRF disse que está vinculada ali à compra, né, porque é zero, então não daria. E agora a DRJ, na verdade, o que ela disse, se ela disse que não comprovou, não foi esse o motivo aí da DRF. Né? Não foi esse o motivo. A DRF teria que ter dito logo no início, olha, além de não dar direito, ele não comprovou. Ou então só ele não comprovou. Aí a DRJ amplia para não comprovou. Aí fica a DRF disse que não falou isso porque não teve análise de uma autoridade fiscal. Pois é. Então, aí, pelo que eu vejo aqui, a nossa análise tem que ficar restrita ao que está no despacho decisório. O despacho decisório está pedindo 30 mil, né? Aí tem lá da Condez, só consegui abrir uma aqui, só tem aqui a linha bens e serviços, né, utilizados como insumo, está preenchida aqui. Não sei qual foi a constatação que o doutor Salvador fez aí, mas eu verifiquei aqui que ele preencheu. O valor é pequeno, mas está preenchido aqui. Né? Agora, o desmembramento disso, como o doutor José Adão também falou, não tem aqui um desmembramento, um mapa de apuração para dizer, olha, foi dessa nota, desse serviço, o crédito do insumo foi isso, o crédito do crédito foi isso. Disso que vocês estão falando, lá na página 20 do meu voto, tem uns quadros lá na página 19 e 20, está a demonstração desse crédito aí que vocês estão falando. Lá na página 19 tem o item 58. 58. O contribuinte solicitou o ressarcimento de créditos apurados do segundo trimestre de 2009, conforme detalhado a seguir. Está lá os valores. Em junho, ele pediu 29.749, que é o valor da DI. E aí, junto com um crédito de R$ 129 de maio, mais 532 de abril, somou os 30 que vocês estão falando aí. Ou seja, os 29 de junho são pagamento indevido lá da DI. Aí embaixo tem um quadro. O referido crédito é composto dos custos e despesas a seguir, que a DRJ tirou da EFD. Tem lá, bens utilizados como insumo, e depois, lá no final, tem o total, que é 29.700 e qualquer coisa. Aí, na próxima página, que é 20, tem... tem o bens e os serviços, né? Isso, tem aqui, ó, a manifestante informou que os valores que compõem a base de cálculo dos créditos declarados na ficha 16A do DACOM referem-se a gás utilizados como insumo, embalagem e frete de venda. Apesar de existir previsão legal para a apuração dos créditos relativos a gás, embalagem e frete, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
os valores glosados no DACOM não coincidem com o informado pelo contribuinte por meio do anexo 3, apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade conforme quadro a seguir. Se vocês virem esses quadros aí, é sobre gás, o primeiro e o segundo é gás, o terceiro tem gás e tem frete, que está escrito lá modal transportes, tem um monte de valor aí. Esses valores não coincidem com o valor pedido na DECOMP, e aí a DRJ disse isso. Tendo em vista as divergências de informações, caberia a manifestante demonstrar o crédito alegado mediante a apresentação de documentação hábil consistente na escrituração fiscal e outros documentos, para o fim de conferir liquidez e certeza ao crédito do direito creditório. Destaque-se que cabe ao sujeito passivo que requer a restituição comprovar. E aí, na página 21, além disso, cabe salientar que existe no DACOM um campo específico para informar fretes. No entanto, não constam no referido demonstrativo informações de crédito desta natureza. Só uma pergunta, Pedro. É o DRJ que falou isso? Aí, a partezinha aí, só para entender. Foi, está no despacho decisório, está no acórdão da DRJ. Já na fase, então, lá de manifestação de conformidade, é que ele apresenta esse quadro, esses detalhes, porque isso aqui não está no início aqui da... Esse quadro, ele apresentou na manifestação, junto com a manifestação, ele juntou uns anexos na manifestação. Só para entender, então, esse início aqui da página 21, aqui, esses parágrafos iniciais que estão em outra formatação, é da DRJ. É da DRJ. É porque muda aqui, né? Daí não dá para saber quem é que está falando. Eu colei, tá escrito aí, que a DRJ falou. E aí, no final, lá embaixo, na página 21, logo no comecinho, a título de observação, constatamos que em outros processos apreciados por esta julgadora, o contribuinte, juntamente com a manifestação, detalhou os valores que compunham a base de cálculo das outras operações com direito a crédito. O endereçado especificou que os valores eram compostos de gás utilizado como insumo na produção, material de embalagem e despesas de frete, mas estes não coincidiam com o informado no DACOM. De acordo com o balanceio de verificação anexado, tratava-se de frete sobre mercadorias compradas e não frete na venda. Ele está pedindo errado, além disso. Mas isso em outros processos. Como ele demonstrou em outros, a mesma julgadora falou, nesse processo eu não consegui enxergar nada disso. Por isso, eu nego ou seja, faltou comprovação. No final das contas, o que ele pediu no pedido de ressarcimento não combina com o pedido lá da alíquota zero da importação, não combina com o que ele tem na escrituração fiscal digital, não combina com as planilhas que ele apresentou, não combina com o razão contábil dele que ele juntou umas... Nada combina. Ou seja, faltou comprovação. Foi o que a DRJ decidiu e é o que eu estou ratificando. É isso. Vocês podem ver que lá no começo eu coloquei que ele juntou vários anexos na manifestação de inconformidade. Não, talvez tenha sido uma manifestação que ele fez para todos os processos, né? E às vezes coisa que está aqui provavelmente. Na defesa que ele coloca não tem nenhuma ligação com esse processo, porque ele fala de gás GLP e na sua decisão nem tem gás. Agora, tem 18 processos. Eu abri 2 que estão com a doutora Lisiane e não tem nem demonstração de nada lá. As informações estão nessa. Então, porque assim, seguindo pela linha do despacho decisório, como o Zé Adão e o Marcon estavam falando, nós estamos discutindo aqui importação de insumo para fazer fertilizante, adubo, e frete no transporte desse insumo lá do porto até a indústria. É isso. Se ele falou na manifestação dele de gás natural, se ele trouxe uma tabela que tem um valor maior, acho que é uma questão que não tem nenhuma ligação com os autos, e a DRJ enfrentou o assunto, mas não teria ligação. O que a gente tem que analisar é o que foi glosado. Ele pediu crédito de não cumulatividade, ele não fez pedido de restituição, não vinculou DARF, ele colocou isso na sua escrita de base de cálculo de crédito, todas as despesas de importação e todas as despesas de frete, e quis apurar o crédito de não cumulatividade e fez uma compensação por imposto de renda. RPJ, né, o débito. Isso ele fez. Então, assim, é não cumulatividade.
Ele quis, essa dúvida que você tem assim, ó, não dá para saber se ele utilizou esse crédito na não cumulatividade. Ele quis utilizar e foi negado. A glosa veio porque ele quis utilizar como não cumulatividade. Sim, mas ele quis utilizar e não. Se fosse frete na venda, ele teria que trazer conhecimento de transporte direto. Onde foi gasto? Esse frete é do quê? Cadê a nota fiscal de frete? Não, mas aí a DRF falou que foi pelo direito. A DRF, a delegacia... Não, mas não é frete na venda, é frete na importação. A delegacia foi pelo direito. Frete na importação. E dá frete de em torno de R$8.000, né? Que daria um crédito de R$624 que ele está pedindo, que estaria aí nessa planilha aí de serviço utilizado como insumos. O único serviço que tem aí é esse daí. Então, seria um crédito sobre uma base de cálculo de R$8.000 e poucos, que é 584 em abril e mais 39 em maio, que é os únicos serviços que tem nessa planilha reproduzida aí no voto do doutor Ari. Não bate, não. Esse frete aí, a base de cálculo dele seria isso aí, R$600, aí não bate, ele está pedindo 30 mil, né? Isso não é caso de ressarcimento, mas pelo visto aí seria caso de pedido de restituição por pagamento a maior, o indevido. Aqui a gente poderia, se nós nos ativéssemos ao despacho decisório, apenas enfrentar o direito da questão do frete. Uhum. Mas e aí, na hora de operacionalizar isso lá na unidade de origem? Já foi feita uma análise posterior, dizendo que não dá para comprovar nem frete aqui. Essa questão. Porque, assim, o Ari, ele não consegue utilizar isso na não cumulatividade, pelo que eu estou vendo aqui no DACOM, 95% da receita dele, até mais, de um faturamento de 1.200.000, um pouco mais de 1.200.000, desses 1.200.000, R$6.000 foi de receita tributada. O resto é tudo receita de exportação ou receita no mercado interno sem incidência da contribuição, porque o adubo dele... Então, assim, não tem como ele ter utilizado na dedução mensal. Não sei, Salvador, se ele teve outra receita. Aí ele tem que fazer sempre compensação. Não, eu tô vendo o DACOM dele, eu tô olhando o DACOM. Sim, eu olhei. Ele nunca tem débito. Sim, eu concordo que ele não tem débito. Aí ele tem que utilizar os créditos, tudo bem. E aí a DRF negou porque a importação tá com a alíquota zero. Sim. Tá coerente. A DRF foi certa. Ela falou assim, você está se escriturando como crédito uma base de cálculo que não foi tributada. Aí ele vem na manifestação e traz um monte de documento que eu te disse aí que a DRJ analisou. A DRJ pegou esses documentos. Então você está pedindo crédito sobre tudo isso aqui. Então, eu nego... Ela deveria ter feito o que a gente estava discutindo ontem. Você trouxe matéria extra alta, eu não vou nem conhecer isso aqui. Eu vou analisar o que está no alto. Aí sim, eu concordo. Aí eu teria que julgar a matéria que a DRJ julgou. Agora, o que a DRJ fez, ela ampliou o espectro da coisa. E, mesmo assim, eu nem digo que é culpa do contribuinte, porque ele quis comprovar o que ele pediu. Mas a DRJ falou, não, se você pediu mais do que isso, tem previsão legal, mas você não comprovou, porque os valores estão diferentes. No final do dia, como vocês, professores, gostam de dizer, faltou comprovação do crédito que ele está pedindo. Mas na verdade a unidade de origem nem quis analisar a comprovação, né? Ela falou, eu não vou analisar a escrita. Porque ela se julgou competente. Então, mas aí... Ela falou, não tem um auditor fiscal que olhou isso aqui, então eu vou dizer que ele não tem direito, que a alíquota é zero, ponto final. Não, mas aí na manifestação ele trouxe documentos e a DRJ resolveu analisar outras coisas. Salvador, poderia fazer o seguinte, dar provimento parcial para retornar à unidade de origem para analisar os créditos sobre os fretes. Que a gente tem essa saída. A gente reconhece o direito de descontar crédito sobre os fretes na importação dos insumos, cabe a DRF analisar, porque essa planilha reproduzida aí na página 19 do voto do doutor Ari, página 19, o valor desses fretes aí vai dar R$ 8.219, que é o crédito de COFINS de R$ 584,80 em abril, mais R$ 39,89 em maio e zero em junho. Isso dá 620 e poucos reais, que dá um frete, a base de cálculo de frete de 8.200 e poucos reais. Mas como são vários processos,
vai ser reaplicado, eu acho mais seguro dar provimento parcial, reconhecendo, negando com o crédito quanto aos insumos aí para a alíquota zero, reconhecendo com relação aos fretes, para dar unidade de origem analisar o que ela não analisou isso aí. Ela simplesmente negou porque é produto importado não dá direito ao crédito. E nós reconhecemos que dá, então cabe a eles analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Doutor José Adão, só uma ressalva aí, esse valor aí de 584,80 e mais 39,87 não é o valor do crédito sobre os serviços, não. É sim a base de cálculo. Não, é só o valor, você somando tudo lá embaixo vai dar os 39.400. Olha lá, sim, mas a questão lá dos serviços... Na coluna total de abril, 532,61. Na de maio, 129,09, mais a de junho, 29, você somando tudo isso aí, dá os 30.410. Tudo bem, a questão é que o senhor falou, né, que a base de cálculo dos fretes seria 8 mil, não, a base de cálculo seria no máximo aí R$600. A gente não sabe, a gente não sabe quanto é a base de cálculo, porque não foi discriminado. Isso, de acordo com o DACON, no máximo seria isso, né, se esse frete aí correspondesse à totalidade do que está escrito em serviço utilizado como insumos. Porque assim, a DRF, ela está certa. Quando ela analisou a importação, ela falou o seguinte, o que ela tem em mãos? O cara escriturou como crédito uma base de cálculo de uma importação que não é tributária, então eu não vou reconhecer. Tá correto. Aí, na defesa que ele traz a novidade, dizendo que ele recolheu tal, e junto o DARF. Então, a DRF não cometeu um equívoco nessa análise. O que eu discordo da DRF é em relação ao frete, que ela negou pelo direito. Sobra essa discussão toda sobre frete. Olha, lá na página 9 do meu voto, a DRJ disse o seguinte: segundo a autoridade fiscal responsável pela fiscalização, os valores relativos ao frete integram o custo de aquisição das matérias-primas compradas. Sim. Contudo, não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na compra de matéria-prima no mercado interno. Verifica-se assim que a autoridade fiscal não analisou os créditos postulados pela recorrente, o que só reforça... Mercado interno, que é a importação que eu estou reclamando. Sim. Acontece que o frete utilizado para transportar as matérias-primas importadas do local do desembaraço aduaneiro até o estabelecimento fabril não foi objeto de tomada de crédito de PIS e COFINS, justamente porque é também o entendimento da recorrente a impossibilidade de tomada de crédito nesse caso, ou seja, em relação ao frete no transporte de produtos importados. Ela não pediu, a própria DRJ analisou. Não é isso que está no parecer fiscal. Mas a DRJ disse isso, está escrito aqui. A DRJ não concordou com a fiscalização. O que a DRJ disse é que o frete não foi analisado e que ela não tomou frete sobre importação. A DRJ disse, tanto que ela isso significa que a DRJ analisou a questão dos fretes. E disse aqui que o fiscal não analisou os fretes, a julgadora disse assim, o fiscal não analisou, eu analisei, mas ela não pediu. E ainda complementa, diz que eles colocaram apenas a título de informação, não teria nem direito a crédito aqui da dizendo. Assim, em razão de não haver apuração de crédito sobre tais fretes, não houve glosa pela autoridade fiscal. É por isso que eu disse que a questão dos fretes eu nem analisei. Olha o que o parecer fiscal diz. Isso aqui é uma coisa que a gente já dá, tá? Tampouco poderá gerar crédito nas despesas com fretes referentes às aquisições no mercado. Mas ele não glosou, ele só informou. Peraí. Fala aí, Salvador. Ele também tampouco poderá gerar crédito nas despesas com fretes referentes à aquisição no mercado interno, uma vez que os valores relativos aos fretes compõem o custo de aquisição da matéria-prima, ou seja, as despesas com fretes na aquisição no mercado interno de insumos de produção somente geram crédito se o insumo transportado também for passivo de crédito. O que a gente já reverteu várias vezes aqui, se o frete for uma despesa separada... Mas ele não glosou, Salvador. Ele só falou sobre o frete. Então, ele não glosou. Eu nem sei porque ele pôs isso no termo de informação. Ué, ele tá dizendo glosou, né? Como que ele vai pôr sem glosar? Ele não está falando aqui glosei. E nem ele colocou em nenhum lugar um valor de frete glosado. Ele não falou nada. Tanto que a DRJ disse isso. Verifica-se que a autoridade fiscal não analisou os créditos e depois ela disse que o frete não foi objeto de tomada de crédito. A própria DRJ falou isso. Então tem alguma coisa esquisita, porque a DRF
ela está falando aqui que glosou o crédito de frete. A DRJ está dizendo que não, então alguém está falando. A DRJ, o que aconteceu? Assim, fato. Ele pediu um pedido de retificação primeiro. E aí, com o valor que ele pagou indevidamente, ele fez um PER. Por quê? Porque no pedido de retificação, a DRF negou o direito ao crédito. Aí ele foi lá e fez um PER. Só que nesse PER, ele não conseguiu comprovar, porque a DRJ está analisando o PER. Mas na manição de conformidade ele está pedindo crédito só do frete, sim. Acabei de abrir a manição de conformidade aqui. Então, está pedindo sim. Então, é objeto da LIT, é objeto da LIT. Ele está dizendo que o fiscal glosou os fretes. E a DRJ está falando que não, o fiscal não glosou. O fiscal só falou isso a título de informação. Ele entendeu que o fiscal glosou fretes. Na informação fiscal não tem nem a prova, nem que não tem prova que ele não glosou. Ao contrário, dá a entender que ele glosou, porque ele fala que não dá direito a crédito. Mas dá a entender uma coisa, né? Sim, mas aí também a gente vai decidir como. Não, eu acho que não, ele não glosou. Eu acho que ele não glosou. Porque na menção de conformidade ele está pedindo. Não. Desculpa, Zedão. O que ele está dizendo na manifestação é que o fiscal glosou. E aí, como o fiscal glosou, ele foi lá e falou, não, eu tenho direito, você não tinha que ter glosado, por causa disso, disso e disso. Aí a DRJ falou o seguinte, não, você está enganada, o fiscal não glosou, ele nem analisou frete. Você está pedindo uma coisa que o fiscal não glosou. A DRJ está falando uma informação que não está nos autos. A DRJ trouxe uma informação que não está, que não condiz com o despacho decisório. Então tem que anular o acordo da DRJ para reanalisar. Aí já não sei. Eu acho que a gente deveria baixar em diligência para a unidade de origem esclarecer isso. O que foi glosado aí? Também pode ser uma alternativa. A título, aí é outra história. Aí é a fiscalização esclarecer as glosas. Aí pronto, aí depois a gente pode até anular esse despacho decisório, ou então a DRJ, mas sem, a gente vai ficar aqui. Mas até amanhã. Estou tentando entender, isso está muito complicado de entender aqui. Eu tô vendo aqui. Aí eu concordo. Não bate, a coisa não tem um link ali, uma conciliação, né? É verdade. Isso eu concordo. O que acontece é o seguinte, no meu entendimento aqui, personalíssimo, se vocês verificarem o termo de verificação fiscal, logo no começo, o fiscal vai dizer lá que não concorda com a análise contábil, que fiscal na área aduaneira não tem que fazer isso. O que o fiscal fez foi pegar as informações do Siscomex, referentes a DI, e pegou lá as notas fiscais que ele trouxe na manifestação de inconformidade. Como ele encontrou correspondência, porque o pedido, o PER, não tem nada a ver com o pedido da importação, não vai ter correspondência mesmo, aí ele fez uma análise completamente maluca. Ele foi utilizado em depreciação para DI. Ou seja, o termo de verificação está muito mal feito. E a DRJ pegou esse termo para analisar o PER. E não... Só que no termo de verificação, ele fala desse creditamento e fala dos fretes. Então, já que ele falou, ele tem que especificar qual é um, qual é o outro, para poder a gente analisar. Senão, como é que a gente vai analisar isso? Eu concordo com você. Eu acho que essa proposta do Marcão é boa. A proposta do Marcão é boa. Também acho. Eu concordo. A gente tem que até ao despacho original lá, da unidade de origem. Já que você falou isso, me diz aí qual é o valor de cada um. Me discrimina aí o que você glosou realmente. Importação, frete... Para poder indeferir esse pedido, porque foi analisado por eles lá. Já que você analisou por eles, explica aí o que foi de um e para outro. Aí eu concordo. Chega aqui, aí depois faz essa análise, se ele já ultrapassou, extrapolou, se não foi aqui, além, aí pronto. E essa foi a proposta inicial do Dr. José Adão. Né? Não é isso, Dr. Adão? Sim, a proposta é essa, porque no meu entendimento, pelo termo a informação fiscal aqui, o parecer aqui, o meu entendimento aqui dá para concluir que ele glosou fretes. Ele glosou. Ele demonstrou a glosa dos insumos, que a alíquota zero, está aqui glosado, tudo bem. Agora, os fretes ele glosou porque ele entende que não importar os fretes para transportar produto importado não dá direito. Isso que ele glosou. Agora, não sabemos qual é esse valor, baseado nas glosas aqui, ele teria, inclusive, que demonstrar isso aqui, quanto que foi glosado, porque na DRJ, por exemplo, aqui nós não
falamos o valor que foi mantido. A DRJ, se ela concordasse com esse crédito aqui, ela teria que baixar em diligência para saber quanto que corresponde esse frete. Na DRJ, você se dá provimento parcial, você tem que falar quanto que você está dando. Estou dando provimento para reconhecer o valor tanto. E aqui não há como você fazer. É que a julgadora falou, a julgadora disse, em outros processos do mesmo manifestante, ele trouxe documentos. Nesse ele não trouxe, não vou nem pedir para trazer. Ah, mas isso aqui caberia a DRF demonstrar o valor glosado. Inclusive para ele contestar, para ele impugnar. Isso para mim é certamente direito de defesa. Eu também acho. Por quê? Eu glosei o frete seu, ele falou que glosou. Porque não dá direito, porque é produto importado. Aí esquece que a instância superior pode reconhecer, não vai ter como decidir. É o caso da semestralidade. Você reconhece a semestralidade em instância superior, ou de qualquer uma outra coisa, ou da decadência, você bota com um processo para a DRF de origem analisar. Aqui é a mesma coisa. Você reconhecendo o quê? Você concorda em parte. O insumo ele não tem direito, mas no FET ele tem. Só que não sabemos quanto. Então a DRF que tem que analisar isso daí. Poderia ser por duas saídas, ou resolução para esclarecer, ou provimento parcial, cabendo à autoridade administrativa de origem apurar os créditos sobre o frente. Ambas as saídas são possíveis. Eu prefiro a diligência. Diligência já mata de uma vez por todas aqui também. A gente entendeu o que está acontecendo. Eu acompanho tranquilamente também, porque... Ari, você concorda? Concordo. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar meu voto, eu vou converter o julgamento em diligência para que a delegacia de origem esclareça se houve glosas, quais as glosas e quais os valores. Ok, beleza. Muito obrigada. E se ela falou do frete apenas por argumentar como disse a DRJ ou não? Deixa eu fazer uma... Aí a gente vai conseguir entender, eu acredito. Então, doutora Alice está propondo diligência. Eu peço, por favor, que essa proposta fique na pasta T. Depois... Eu vou mudar o voto e passar para a pasta T. Ótimo. Podemos votar? Então, a proposta de diligência, conforme proposta do relator, doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão por unanimidade de votos é por uma resolução solicitando diligência no sentido da proposta do relator, e com isso encerramos o julgamento do item 77. Eu proponho que a gente dê agora uns 5 ou 10 minutinhos. Sim, acho importante. Podemos interromper a gravação, por favor? Gravação interrompida.